Vamos a Brasília mais uma vez, ou melhor, a gente continua em Brasília, né? Conexão dupla hoje. Conexão dupla, isso. Agora o Tulio Amâncio trouxe informações a respeito do senador Marcos Duval e a gente faz contato na sequência com o Caian Messina. Caian, obrigado pela presença mais uma vez para falar sobre a reunião ministerial que está rolando ainda, né? A previsão era de 6 horas de reunião, já temos mais de 5 horas, porque é muita gente para falar, né? São mais de 30 ministros para falar. Aliás, o presidente Lula, no início da reunião, disse o seguinte, ó: enquanto um fala, os outros comem. E vamos revezando assim, VIP. Não é para ter discussão, é deixar um falar, os outros comem. Então esse foi um detalhe. E o outro, Caian, vamos terminar o que tá na mesa? Não tô falando agora da refeição, tá? Tô falando dos projetos. Vamos terminar o que tá na mesa e só depois a gente pensa em novos projetos. Foi isso, né, Caian? Boa tarde. Pessoal, boa tarde a vocês, um abraço, obrigado pelo espaço. Pois é, olha, só sobre o Marcos Duval, né? Vamos só lembrar que ele usa lá um bottom da SWAT, ele diz que ele é instrutor da SWAT sem ser e diz que é doutor honoris causa de uma universidade que não existe. Então, por aí a gente já resume, né, o fato do senador ser espalhafatoso, como bem lembrou a Adriana. Bom, de um problema para outro, né? O presidente Lula está reunido nesse momento com 35 dos 37 ministros. A ministra Marina Silva não está em São Paulo, se tratando de um problema na saúde. E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, está em Genebra, né? Viagem a trabalho. Muita gente para falar, 5 minutos pelo menos cada um. E é uma reunião, né, que é feita num modelo que não é estático, não é aquela coisa, o ministro sai falando, os outros só ouvindo, não, eles participam, trocam ideias, né, o presidente interrompe, faz uma pergunta para um, o outro responde, enfim, uma coisa justamente para que o presidente alinhe, né, o discurso e as ações da equipe, como ele mesmo disse, até basicamente o fim do governo. É uma reunião longa, a mais longa até agora, né? Como o Fábio bem lembrou, estamos há mais de 5 horas. É uma reunião também tensa, porque o presidente está fazendo muitas cobranças. Ele se queixou de programas que estão sendo atrasados, principalmente na área social, exigiu soluções rápidas também para diminuição do desemprego e crescimento da economia. E aí ele brincou, né? Daqui para frente a gente vai ser proibido de ter novas ideias. Foi justamente esse trecho que a gente ouviu durante as manchetes, porque o presidente quer que sejam entregues, então, as promessas de campanha. Uma das maiores queixas de Lula é o atraso nos programas Luz e Água para Todos, além de inauguração de escolas e creches. E aí, né, como é normal nesses eventos, os discursos do presidente, eles servem propósitos internos e externos, né? Interno, obviamente, né, houve essa cobrança. Externo foi uma tentativa do presidente de deixar claro, principalmente para o Arthur Lira, presidente da Câmara, e parlamentares, que o ministro-chefe da Casa Civil segue realmente tendo muita força. Lembrando, né, que o ministro, Rui Costa, ele tem sido muito cobrado pelo que os parlamentares dizem, definem como demora, né, na entrega, por exemplo, de nomeações, emendas parlamentares, enfim. Outro momento tenso é justamente quando o presidente abordou a relação com o Congresso. Lula disse que é inaceitável que um parlamentar, seja ele quem for, não seja recebido por um ministro. Exigiu também agilidade para as nomeações e emendas. Disse o presidente: seja sim, seja não, a resposta tem de ser dada rápido aos deputados e senadores. E para encerrar, né, pessoal, lembrando antes, né, dessa reunião, vocês já destacaram, o presidente concedeu uma entrevista a rádios de Goiás. Amanhã ele vai para Rio Verde, vai inaugurar o último trecho, né, da rodovia a Norte-Sul, né, rodovia realmente importantíssima, um afago principalmente ao nosso agronegócio, vai ajudar a escoar a produção, né? Ele também disse essa questão ideológica, né? Ele falou que não quer saber se o produtor rural gosta dele ou não. O que importa para o presidente Lula e para o governo é que o setor realmente continue exportando, continue crescendo, continue colocando comida na nossa mesa, e o presidente ressaltou
que o Plano Safra vai ter realmente muito dinheiro, justamente para que o agronegócio cumpra esse propósito. E para encerrar, pessoal, a Adriana não lembra que ela é novinha, né? Ela nasceu ali na década de 90, mas década de 70, né? Corrija aí que é setentinha aqui. Boa. A Ferrovia Norte-Sul começou em 87, minha gente. Imagina, 87, só agora, uma obra que é básica está sendo entregue ao custo corrigido pela inflação. Fiz uma continha rápida de padeiro, de nada menos do que 30 bilhões de reais. 87 eu estava entrando no antigo segundo grau. Né? Porque naquela época chamava segundo grau. Então, isso, colegial, colegial. Faz tempo que o projeto está atrasado. Caian, obrigada demais, sempre bem-vindo. E Obrigado. Essa mensagem do Lula, só um comentário rápido, assim, essa mensagem do Lula não é para ter ideia, executa as que nós já tivemos. Mostra claramente a situação de pressa e de dificuldade de tramitação das questões, dos projetos no Congresso. A dificuldade de formar uma base é tão grande porque as bases de negociação são tão diferentes do que o Lula tinha quando chegou ao poder pela primeira vez em 2003, que ele sabe que se gastar mais 6 meses tendo ideia, não termina um quinto do que teve de ideia. Então, a relação com o Congresso é muito mais complexa, caso a caso, projeto a projeto, negociação por negociação, e aí o reloginho tem que ser apressado mesmo. A gente segue de olho. Obrigada demais, viu, Caian? Valeu. Até mais, pessoal. Até.